Salve, salve galerinha, beleza? Tamo de volta aqui para mais um vídeo e hoje bora resenhar aqui sobre o terceiro volume da grande coleção da IDW sobre Tartarugas Ninja, sendo muitíssimo bem representado aqui pelo a melhor tartaruga que há, que é o Leonardo, caso vocês não tenham percebido. Temos aqui esse bitelão, até agora o maior que o primeiro, o maior que o segundo. Quer dizer, pelo menos aqui aparenta ser, né? Tô vendo os outros dois aqui, mas em número de páginas não tá muito diferente não. Afinal de contas, nós temos aqui 402 páginas. Mas assim, galera, antes de nós entrarmos um pouco mais a fundo, saibam que esse volume aqui, ele assim, ele até ele desenvolve uma trama. É uma trama até antes explorada também lá na coleção clássica. Não tem nenhuma relação uma com a outra, né? Mas muito similar. Talvez não, né? Muito por conta ali da presença do Kevin Eastman também, que teve uma participação bem maior neste volume. Entre mais detalhes logo mais. Afinal de contas, aqui nós tivemos a saga em inglês chamada City Fall, que na tradução livre, né, seria uma cidade em queda, mas eu acredito, até mesmo pela coleção clássica que nós temos o acesso aqui no Brasil, né, eu acho que a tradução seria Cidade em Guerra, uma saga ali que temos um confronto, porra, fenomenal. Fenomenal entre as tartarugas e o clã do pé. E neste volume temos até envolvimento de outros clãs ninjas também. Outros seres surgiram aqui. Personagens importantes ali da lore das tartarugas ninja. Surgiu no caso nesse volume. Não foram criados aqui necessariamente, sabe? Mas assim, cara, teve não vou dizer uma conclusão, mas um desenvolvimento tão épico. E essa saga inteira, 100% dela tá toda compilada neste volume. Então, pô, se você gosta da Tartaruga Ninja, você já tem logo de cara, né, no terceiro volume, você já tem algo, um presentão assim, violento. Muito foda, muito foda. Mas, dando uma pequena desacelerada agora, né? Vamos para algumas questões um pouco mais técnicas, vamos dizer assim, né? Falando em números de capítulos, nós temos um total de 15. Dentro desses 15, agora eu preciso de uma colinha. Temos aqui o capítulo número 21 ao número 28. Além desses, nós temos o capítulo do Old Hob, do velho Hob, né, o gatão caolho, da Alopex, da Karai, do Han. Han é no caso aqui o apelido, vamos dizer assim, do pai do Cassie Jones. Temos o capítulo do Bebop e Rocksteady, os personagens que eu falei que surgiram aqui nessa fase, né, nessa coleção, apareceram aqui a primeira vez no volume 3. E por fim, até encerrando, até com uma espécie de prólogo mesmo, o capítulo do Destruidor. Além de todos esses, deixei por último, apesar de ser o primeiro aqui, né? Nós temos o anual das Tartarugas Ninjas. E esse anual não foi só escrito, mas também desenhado pelo Kevin Eastman. E nossa, galera, sério, sério, meu Deus, que coisa foda. E eu não falo nem da história em si, né? Porque a história ele sempre está participando. Ele faz parte ali da construção da história. Mas ele desenhando. Você vê ali o mesmo traço lá da coleção clássica. Só que agora colorido também. Meu Deus, galera, que traço foda. No vídeo anterior eu até comentei falando que o traço do desenhista específico, lá não lembro o nome agora, era bom, mas acho que não combinava tanto com as tartarugas ninja, que para mim as tartarugas tinha que ser um traço um pouco mais underground mesmo, um pouco mais sujo e tal, um traço mais grosso. E é justamente assim o traço do Kevin Eastman. Galera, é muito bom. É assim, é surreal. Pô, eu
se lançasse essas mesmas histórias com o traço dele, com o desenho, eu acho que eu lia tudo de novo só pra ver a arte. É um absurdo o que o Kevin Eastman faz. Um absurdo de bom mesmo. Cara, é fenomenal. Eu não consigo descrever. Se vocês estão minimamente interessados, eu tô colocando aqui algumas imagens, né? Mas, galera, isso é muito bom. Você pega a coleção clássica e colorir ela. E são cores muito fodas. Muito fodas. Sem falar, tava até folheando aqui, né? Sem falar na própria homenagem ali que ele faz. Porque, entendendo um pouquinho aqui, na história ali, na trama, né? Aparece dois detetives. E um deles chama Frank Corbin. E o outro chama Richard Dick Miller. Confesso, eu ia atrás, mas confesso que eu não fui para ver se às vezes existe algum artista, algum desenhista que chamasse Richard Corbin para ele fazer uma homenagem. Mas a outra é claríssima. Afinal de contas, nós temos o Frank e o Miller. Porra, todo mundo sabe ali, quem gosta de Tartaruga Ninja e foi um pouco mais a fundo, né, na história da criação e tudo. Informações que você vê ali nos extras da coleção clássica, né? Mas todo mundo sabe ali que o tão fã, que não só o Kevin Eastman, mas como o Peter Laird também, eram do Frank Miller. O Jack Kirby também, né? Mas assim, o Frank Miller, porra, era um herói pra eles, uma inspiração. Tanto é que dizia ali que o acidente que gerou ali a mutação, né? Os poderes do Demolidor, o mesmo frasco foi para os esgotos e gerou os poderes das tartarugas também. Então você vê o quão fã de fato eles são. Então é assim, muito bacana você ver essas homenagens ali não vou nem dizer nas entrelinhas, né? Tá bem explícito, mas você saber disso e ver, porra, é fenomenal. E de novo, num traço absurdo, espetacular, zero defeitos, zero. Muito foda. Agora entrando um pouco mais aqui na história em si, né? Como eu já falei aqui, esse volume como um todo, ele desenvolve algo que tinha sido plantado, vamos dizer assim, no volume anterior, que é justamente essa guerra, essa confusão ali pelas ruas de Nova York. Afinal de contas, o clã do pé ali, a comando, claro, né, do Destruidor, estava começando a se revelar e tudo, e dominar ali as ruas. Tinha os Savate Ninjas lá, tem os Dragões Roxos e outras famílias ali também. E agora isso ficou muito mais incisivo, ficou muito mais explícito. De fato, Nova York virou uma zona de guerra. E nesse meado todo ali, né, nós temos as tartarugas ninja que obviamente não iam deixar isso acontecer. Acontece que o plano do Destruidor era algo absurdo. E junto ali da Kitsune, né, a bruxa que eles conseguiram reviver, ele conseguiu concretizar ali, pelo menos temporariamente, né, um plano que, desmoronou todo mundo. Afinal de contas, ele pegou o Leonardo, que seria o primogênito ali de seu arqui-inimigo, né, o Mestre Splinter, que é o Hamato Yoshi, pegou ele e fez uma lavagem cerebral a ponto do Leonardo ficar contra toda a sua família. E pensar que quem sempre salvou todo mundo ali, quem é o bonzinho ali da situação, é o Destruidor. E aí é muito interessante porque você vê o quão foda de fato o Leonardo é e o quão líder ele é. Afinal de contas, quando ele começa a lutar contra todo mundo, ninguém bate nele. Você vê o tão habilidoso que ele é. Não à toa que o próprio Destruidor notou isso e quis ele pro seu time, né? Não só seria uma jogada muito forte, né? Você tirar qualquer um da família ali, seria algo muito pesado a se lidar, mas você tirar o seu maior guerreiro, o líder do seu time ali, porra, isso é um ataque violentaço. E ele conseguiu fazer isso, sabe? E aí precisou reunir ali forças
no momento até então que eram inimigos, que foram as tartarugas, né? O Cassie Jones e a April, claro, junto com o velho Rob, o outro Rob lá, e o Slasher. Pô, eles tiveram que se unir. Claro que houve ali uma troca de interesses, né, em determinado momento, mas tiveram que se unir para poder enfrentar e tentar trazer o Leonardo de volta. E só conseguiram porque o Leonardo de fato tinha um treinamento, talvez até mental, que ele se segurava muito em situações que deveria ter matado um ou outro ali, ele hesitava, justamente, penso eu, no meu entendimento, né, pela o quão concentrado, quão forte mentalmente ele conseguia ser, e mesmo estando no controle mental de uma bruxa, ele conseguia ainda resistir, não cruzar uma linha ali que ele jamais cruzaria. Não daquela maneira, não a sangue frio. E até questões, algo que ajudou muito também, né? Sua ligação muito forte ali com sua mãe no passado, né? Essa relação espiritual que tem toda essa história, né? A verdade é essa. Ficou muito forte ali no Leonardo e deu muita força para ele conseguir fazer o que era necessário. Então, isso tudo é mais do final, né? Você tendo essa conclusão da cidade em guerra ali, porra, é um absurdo. Você vê, sem falar nos desenhos ali, não é o Kevin Eastman. Deixa eu pegar aqui rapidamente quem é que foi o artista, foi o Matheus Santoloco. Ele, o artista dos capítulos, né, em geral, os capítulos dos personagens respectivamente, cada um era um artista e um roteirista diferente. É como se fosse umas tains, sabe, que a gente fala muito aqui principalmente na Panini, né, na Marvel, DC e tudo. Então, você tem tudo isso acontecendo e, cara, é fenomenal. E no meio disso tudo você tem o surgimento do Bebop do Rocksteady, que foi justamente uma ação ali da Kirai. Olha pra você ver, tanto que ela foi foda também. A Kirai, porra, a Kirai nesse volume aqui, até agora ela era um pau mandado ali do Destruidor. Aqui ela bateu no peito e chamou a responsa pra si. Afinal de contas, ela tinha perdido o lugar de confiança que foi passado ao Leonardo. E a ela, não satisfeita com isso, continuou fazendo ali o que ela julgava ser certo pro clã do pé e criou duas armas poderosíssimas, criou dois tanques ambulantes, que foi o Bebop e o Rocksteady. E o próprio Destruidor ficou impressionado com isso, com a sagacidade dela em ter não só desobedecido ele, mas ter feito algo tão bom pro clã do pé ali, pra prosperar mesmo, saca? Então, é muito interessante o quão bom foi o desenrolar de todos os personagens. O desenvolvimento de todos os personagens foi magnífico. Temos ali também uma outra personagem que eu achei bem interessante. Esse assim eu acho que foi criada nessa coleção, que é a Raposa Branca, a Lopex, que até então trabalhava pro clã do pé e tudo. E no momento ali talvez de lembrança, talvez não, né, mas lembrança de flashes do passado, ela viu que quem destruiu a família dela foi o Destruidor. E ela se volta contra ele no final, e um final muito tenso, em que o Messi Splinter tá quase morrendo, e se não fosse por ela aparecendo ali de última hora, sem ninguém esperar, nem ninguém ali das tartarugas, e nem nós telespectadores, né? Telespectador não, né? Nós leitores não esperava, e ela surgindo ali do nada e salvando o Messi Splinter. Não que ela fez algo pra salvar mesmo, mas foi no momento certo, sabe? Então assim, cara, um absurdo. O personagem foda, deve ser muito bem desenvolvido ainda. Quem sabe uma possível aliada nas tartarugas, porque agora, com tudo isso, com esse caos todo instalado, por mais que eles tenham conseguido resgatar o Leonardo, assim, deu tudo certo, mas eles ainda não estão fortes para enfrentar o poder que o clã do pé adquiriu, o poder que eles conseguiram. Afinal de contas, estão dominando. Eles dominaram Nova York. E por mais que o Leonardo saiu do controle mental, ele ainda está muito confuso do que é certo, o que é real, o que não é, quem realmente estaria para ajudar ele. E todos eles vão embora para um refúgio.
Essa parte do refúgio eu já até comecei a ler no quarto volume, né? Que também me lembrou muito uma parte, justamente pós Cidade em Guerra, lá da coleção clássica, em que eles vão para um refúgio. E é muito interessante se eles seguirem a mesma linha, né? Porque lá cada um fazia o que lhe convinha, vamos dizer assim, para tentar recuperar. E não é recuperar fisicamente, lógico, né? Muitos ali estão cansados, machucados e tudo, mas recuperar espiritualmente, mentalmente. Cada um vai fazendo ali suas atividades e eles voltam mais unidos, mais fortes do que nunca. Eu acho que nessa coleção vai ser mais ou menos nessa pegada também. Espero, aguardo muito ansiosamente, porra. Tô doido pra ler não só esse volume 4, mas a coleção inteira, né? Já falei isso aqui. Tô na espera ali, na expectativa de comprar o volume 5 quanto antes, depois o volume 6, 7, 8 e assim vai até. E quando o Pipoca aqui começar a publicar aqui, comprar do Pipoca também, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai pra frente. Porque, porra, Tartarugas Ninja, de fato, é uma das melhores. Como é que fala? Não é a melhor coleção, não, mas. Enfim, os melhores grupos, vamos dizer assim. É muito foda você ver a individualidade ali de cada personagem e a união ali da família e eles ficando mais fortes, ficando mais. Um ajudando o outro, um completando o outro. É muito, 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 muito bom. Acho que eu tô empolgado. E para finalizar, no final, nós temos ali a história, né, o capítulo do Destruidor, né? Que pra mim serve até como um epílogo. Acho que no início eu falei prólogo, não falei? Bem, se eu tiver falado, eu falei errado, é epílogo. Porque é no finalzinho, né? E assim, eu considero um epílogo porque pela história em si, né? Ele basicamente tá ali conversando com a Kitsune sobre um sonho que ele tem todas as noites. E é um sonho muito interessante, porque ele morre, durante o processo ali de ressurreição dele, né? Quando ele morre, vai para um vazio, vai para um lugar como se fosse um inferno. E tem um ser ali, um ser que comanda ali toda a região. Ele sai matando todo mundo, até que chega no líder e mata. E quando ele vê, o líder era ele mesmo. Então você chega ali à conclusão, né, o pressupõe, né, que a única pessoa que consegue derrotar o destruidor é o próprio destruidor. E eu acho isso muito interessante, né? Porque duas coisas, né? O que a gente pode tirar disso, né? Se realmente ele é tão poderoso a ponto de ninguém ali conseguir destruir, somente ele mesmo tem o poder de se destruir, ou ele é tão ganancioso a ponto de que ele vai fazer tanta coisa que vai perdendo ali as pessoas ao seu redor e isso ser sua própria ruína. Afinal de contas, isso quase aconteceu com a Kirai, que é sua neta, né, vamos dizer assim, e aconteceu com a Lopex, que era uma fiel guerreira ali e agora não é mais. Ela fugiu e odeia o Destruidor. Então, acho que tem essas duas vertentes e eu aposto muito ali na segunda. Acredito que vai ser muito desenvolvida ali no futuro. E vocês? O que vocês acham? Concordam comigo? Acham que eu tô viajando? Que foi só um sonho besta mesmo? Me falem aí. Fechou? Então, vamos ficando por aqui. Deixa aqui sua curtida. Comente o que você achou, não só do vídeo, mas da HQ também, da história. Compartilhe com seus amigos. E se inscreva caso seja novo aqui no canal. Fechou? Valeu, tchau, tchau.